Ok, meus amigos, já voltamos, né? Foi bem rápido o intervalinho. Então nós estamos voltando aqui com o ensino médio, terceira série, Caná Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Muito bem. Na aula passada, né, nós estamos falando aqui com o professor Jurandir Soares, disciplina Química, e a isomeria plana, né? A data de hoje está aí, 21 de setembro de 2022. Bom, na primeira parte da aula, nós conceituamos a isomeria e dividimos elas, a isomeria plana e a isomeria espacial. E o tema da nossa aula de hoje é justamente a isomeria plana, pessoal. E aí começamos a falar da isomeria plana, que são compostos... Primeiro, a condição básica para que dois ou mais compostos sejam isômeros é apresentar a mesma forma molecular, não é verdade? E a isomeria plana, ela se divide em 5 tipos. A isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, de função, metamerita, automeria. Nós já vimos a isomeria plana de cadeia, de posição e de função, tá? E eu terminei justamente com a isomeria de função, mas eu coloquei aqui, ó, para vocês um exemplo. Vamos começar com esse exemplo aqui, ó. A respeito dos seguintes compostos, né? Pode-se afirmar, tem dois compostos aí, o composto 1, ó, o composto 1, vamos colocar aqui, melhorando, né? Olha só, o composto 1, vamos ver aqui, olha aí, o composto 1, pessoal, e o composto 2, ó, certo? Composto 1 e composto 2, beleza? Ele quer saber aí, nesses dois compostos, que tipo de isomeria está ocorrendo aí. Então, que tipo de isomeria está ocorrendo? Qual vai ser a resposta, então, pessoal? Vamos lá, vou fazer aqui essa aqui, tá bom? Vai ter umas questões que eu vou deixar para vocês, mas vamos logo para cá. Primeiro, o que está mudando aqui, pessoal, é que aqui, ó, é a função orgânica. O primeiro é um ácido carboxílico, olha aqui, e o outro é um éster. Mas eles são isômeros. Por que eles são isômeros, professor? Porque a fórmula molecular é a mesma. É a mesma. O primeiro é um ácido carboxílico, o segundo é um éster. Mas a fórmula molecular, o que faz com que eles sejam isômeros, ó, é qualquer um dos dois que você contar aí vai dar C4H8O2. C4H8O2. Então, compostos diferentes, mas as funções orgânicas são diferentes. Compostos diferentes, funções orgânicas diferentes, mas a fórmula molecular é a mesma. Se a fórmula molecular é a mesma, então eles só podem ser de função. Estão diferenciando aí na função orgânica. Muito bem. E aqui, ó, a questão 3. O que é que está acontecendo aí, ó? Os compostos representados pelas estruturas a seguir são quimicamente iguais, são isômeros funcionais, de cadeia, de posição ou de compensação. Qual seria essa resposta, pessoal? Pelas dicas que nós já fornecemos para vocês aqui na aula anterior, tá? Vamos colocar só um minutinho aí para ver se você marca a alternativa correta. Vamos lá, um minutinho aí na tela. Ok, pessoal, vamos lá, voltando, ó.
Vamos ver o que estão diferenciando. Ó. Primeiro aqui, opa, vamos só melhorar aqui, né? Olha só. O primeiro tem uma hidroxila ligada a um carbono aromático. Então, toda vez que você tiver uma hidroxila ligada a carbono aromático, você tem um fenol. Fenol. Aqui, pessoal, você tem uma hidroxila ligada a carbono saturado. Toda vez que você tiver uma hidroxila ligada a carbono saturado, evidentemente você vai ter um álcool. E no terceiro exemplo, é um oxigênio entre dois carbonos. Se você tem um oxigênio entre dois carbonos, certo? Aqui é um éter. Conclusão, pessoal. Eles não são quimicamente iguais porque pertencem a funções orgânicas diferentes. Se você contar a fórmula de qualquer um desses aqui vai dar C7H8O. Eles são isômeros. E que tipo de isomeria está ocorrendo aí, pessoal? Eles estão diferenciando o quê? É na função orgânica. Então, a isomeria só pode ser de função ou funcional. Então, são isômeros funcionais. E o que são mesmo isômeros funcionais? Compostos diferentes, né? Funções orgânicas diferentes, mas apresentando a mesma fórmula molecular. E disse também até na aula anterior que as duplas mais importantes é álcool dá certo com éter, aldeído dá certo com cetona e ácido carboxílico dá certo com éster, certo? Vamos lá. Pessoal, agora nós vamos para cá, para o quarto tipo de isomeria. Olha só, é a metameria ou isomeria de compensação. Vou até grifar aqui, ó. Opa, vamos colocar outra cor. Metameria, ó, ou isomeria de compensação. É bom você aprender esses sinônimos, certo? Metameria também é chamada de isomeria de compensação. Compensação. Como é essa compensação, professor? Vamos lá. A função orgânica é a mesma, ó, também chamada de isomeria de compensação. É aquela em que os isômeros diferem na posição de um heteroátomo. Pelo amor de Deus, professor, o que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono, localizado entre carbono. Olha aqui um exemplo de um heteroátomo, olha aí, ó. Esse aí é um heteroátomo, um oxigênio. Ó. Átomo diferente de carbono, localizado entre carbonos. Então é um caso clássico de heteroátomo. A gente vai colocar os exemplos, né? Mas só queria mostrar para vocês o que é um heteroátomo. Heteroátomo, portanto, é um átomo diferente de carbono, localizado entre carbono. Então, se tiver a mudança na posição de um heteroátomo, você vai ter um exemplo clássico aí de metameria, também chamada de isomeria de compensação, certo? Então, por favor, eu queria que vocês anotassem aí que é importante. Aí nós vamos colocar o conceito direitinho e mais exemplos de metameria, tá? Professor, mas não pode ser só posição, é posição de um heteroátomo. Veja bem, é mudança na posição de um heteroátomo. Se você tem dois ou mais compostos mudando a posição do heteroátomo, é chamado de metameria. Não pode ser dupla ligação, não tem que ser heteroátomo, ok? Vamos colocar aí, portanto, 2 minutinhos para você fazer as anotações e ressalvas.
Ok, então nós estamos mostrando aqui o quarto tipo de isomeria plana, que é a chamada metameria ou isomeria de compensação, tá? Então, os compostos vão pertencer à mesma função, porém vai mudar a posição de um heteroátomo, não é verdade? E o que é mesmo heteroátomo? Átomo diferente de carbono, localizado entre carbonos. Tá localizado entre carbono. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha aí, ó. Exemplos aqui de metameria ou isomeria de compensação. Vamos ver aqui, ó. Metameria ou isomeria de compensação. Ó, o primeiro caso aqui, ó. Veja que a fórmula é a mesma, ó. C4H10O. Observe, pessoal, que está mudando, ó, a posição desse oxigênio, ó, tá? Mais uma vez, eles pertencem à mesma função, né? São éteres. Mas olha só, a fórmula é C4, vou até aumentar aqui, ó, C4H10O. Tanto para o primeiro quanto para o segundo exemplo. Mas o que está mudando aqui, com certeza o que está mudando é a posição do oxigênio. Como o oxigênio está entre carbonos, ele é um heteroátomo. Então, se mudou a posição de um heteroátomo, certamente vai ser um caso de metameria. Vamos pegar outro exemplo. Aqui vai ter C4H11N. Ó. Observe que a função é a mesma, é uma amina. Está mudando, pessoal, a posição agora do nitrogênio. Está mudando a posição do nitrogênio. E o nitrogênio está entre carbonos. Portanto, o nitrogênio aqui, ele é um heteroátomo, certo? Então, se mudou a posição de um heteroátomo, os compostos são isômeros. E são isômeros porque tem a mesma fórmula molecular, C4H11N. Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho dois ésteres, ó, mesma função. A fórmula é a mesma. Pode contar que vai dar a mesma fórmula. Deixa eu colocar ela aqui aumentada. Ó. Vai dar C3H6O2. Correto? Então, tanto um quanto o outro, ó, observe, está mudando a posição desse oxigênio. Ó. Pessoal, se está mudando a posição do oxigênio, e nesse caso o oxigênio, só esse oxigênio aqui é heteroátomo. Esse outro não é. Porque esse C-O aqui não é porque não está entre carbono. Então, quando ocorre, pessoal, a mudança está na posição de um heteroátomo, certamente você tem um caso clássico de metameria. Então, metameria são compostos que pertencem à mesma função orgânica, porém, no caso aí, a posição do heteroátomo é diferente. Ok? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, pessoal, então tá aqui, ó. Mais uma vez mostrando que os compostos são isômeros porque apresentam a mesma fórmula molecular. Pode observar, ó. E a função orgânica é a mesma, por isso que não é isômero de função. No primeiro exemplo eu tenho dois éteres, então o que está mudando é a posição do oxigênio. Portanto, se está mudando a posição do oxigênio, a isomeria é metameria. Agora, cuidado, é bom você lembrar sempre desse sinônimo. Metameria é a mesma coisa que isomeria de compensação. Não esqueça esse sinônimo, aparece demais essa palavra. Ah, são isômeros de compensação. O que é isômero de compensação? É metâmeros ou metameria, que é a mudança na posição de um heteroátomo. No segundo exemplo, mais uma vez, eu tenho duas aminas, a função é a mesma, que é uma amina secundária e amina secundária. Mas o que está mudando é a posição do nitrogênio, pessoal. Ora, se está mudando a posição do nitrogênio, e o nitrogênio está entre carbonos, então ele é um heteroátomo. Pois se é um heteroátomo, certamente acontece um caso clássico aí de metameria. E o terceiro exemplo eu coloquei aqui, ó, dois ésteres. E está mudando a posição desse oxigênio aqui que eu estou marcando. Ó. Se está mudando a posição do oxigênio, ele é um caso de metameria. E é isômero por quê? Ó? Tanto um éster quanto o outro, a fórmula é a mesma, está aqui. C3H6O2. C3H6O2. Então a condição básica que é da exigência de ser isômero foi aceita. Eles têm a mesma fórmula molecular, porém está mudando a posição de um heteroátomo. E mudança na posição de um heteroátomo certamente é metameria, também chamada de compensação. Coloquei novamente o conceito aqui para vocês, olha só, e botei outro exemplo, coloquei outro exemplo. Aliás, dois exemplos aí, né? Ó. Então, isomeria de compensação ou metameria ou isomeria de compensação. Ó. Ocorre, é um resumo aí, né? Ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. Nós já sabemos de antemão o que é um heteroátomo, pessoal. Tá? Átomo diferente de carbono, localizado entre carbono. Primeiro exemplo, observe. Ó. A fórmula é a mesma, C4H10O. Está mudando a posição desse oxigênio. Mudou a posição do oxigênio, certo? Eu vou até colocar a fórmula aqui. Ó. Nesse primeiro caso aqui, a fórmula vai ser C4H10O. Não pode ser de função, porque a função é a mesma. Não está mudando função. Tá? Então, a condição foi aceita porque ele tem a mesma fórmula molecular. Porém, está mudando a posição de um heteroátomo. É metameria. No outro exemplo também, pessoal. Observe que a fórmula é a mesma. Se você contar, você vai ter C4H8, certo? O2. Pode contar que tanto o primeiro éster quanto o segundo vai ter 4 carbonos, 8 hidrogênio e 2 oxigênios. Então já sei que eles são isômeros. Agora de quê? Ó? Mais uma vez aqui está mudando a posição desse oxigênio. Tá? Esse oxigênio, não o outro, né? Ele é heteroátomo, porque ele está entre carbonos. Entre carbonos. E aqui está mudando a posição do heteroátomo. Portanto, nós temos um caso clássico de metameria. Metameria ou isomeria de compensação. Tá? Mesma função orgânica. Então tá aí, pessoal, mudança na posição de um heteroátomo. Heteroátomo, portanto, átomo diferente de carbono localizado entre carbono. Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, meus amigos? Então tá aí. Vamos fazer aqui uma questão, né? Uma questãozinha aqui de classe mesmo, né? Uma questão de classe para a gente melhorar o conceito aí. Veja bem, a isomeria plana de isômeros de mesma função orgânica e com cadeia carbônica heterogênea, certo? Denomina-se se heterogênea porque tem heteroátomo, não é verdade? Então, isomeria plana de isômeros de mesma função orgânica com cadeia carbônica heterogênea, denomina-se. Que tipo de isomeria vai ocorrer aí, pessoal? Está ocorrendo aí, na verdade, certo? Qual vai ser a resposta para essa questão? Tá? Mesma função, mas cadeia carbônica diferente. Tá? Vamos colocar um minutinho para você pensar direitinho e colocar a resposta aí para a gente. Um minutinho na tela. Ok, pessoal, vamos lá então. Ó. A resposta, se a cadeia carbônica ela é heterogênea, ó, se a cadeia carbônica é heterogênea, tem heteroátomo. Então mudou a posição, vai ser um caso clássico de metameria. Só que eu falei para vocês que metameria também é chamada de compensação, tá? Vamos lá, para o último caso de isomeria plana. Vamos para o último caso de isomeria plana, que é chamada de tautomeria ou isomeria dinâmica. Tautomeria ou isomeria dinâmica. Existe um caso particular de isomeria em que os isômeros ficam em equilíbrio dinâmico. Pessoal, a palavra-chave é essa, equilíbrio. Toda vez que você estiver fazendo uma questão de isomeria plana e aparecer a palavra equilíbrio, tá? Você tem aí um caso clássico de tautomeria. Um caso clássico de tautomeria, certo? Então, tautomeria ou isomeria dinâmica. Ó. Nós temos dois tipos de equilíbrio em tautomeria. Os principais é o equilíbrio entre aldeído e enol e entre cetona e enol. Então, um vai se transformar no outro através da migração de átomos de hidrogênio. Através da migração de átomos de hidrogênio, certo? A gente vai mostrar para vocês esses dois equilíbrios. São os equilíbrios aldoenólico e cetoenólico. O que é aldoenólico? É aldeído se transformando em enol, enol se transformando em aldeído. E o que é cetoenólico? Cetona se transformando em enol, enol se transformando em cetona. Perfeito? Então é importante demais esse caso aí. Mas a palavra-chave é equilíbrio, a palavra equilíbrio. Vamos colocar 2 minutinhos aí para o pessoal fazer as anotações.
Ok, voltamos, né? Tá aqui, ó. Tautomeria, vamos grifar aqui, né? Tautomeria ou isomeria dinâmica. Tautomeria ou isomeria dinâmica. Ó. Como está dizendo aqui, é um caso particular, né? Onde ocorre ó, equilíbrio. Vamos já mostrar esse equilíbrio dinâmico. Então, esse caso é chamado de tautomeria, que é o último caso de isomeria plana. E os dois casos aqui, nós vamos colocar os dois equilíbrios. Ó. Aldo-enólico, aldeído se transformando em enol, enol se transformando em aldeído. Ó. Ok? E temos também aqui os exemplos. Vamos colocar os exemplos, que é importante a gente abordar aqui os exemplos. Né? Ó. Olha o primeiro caso. Ó. Exemplo de tautomeria envolvendo aqui aldeído e enol. Vamos lá. Aqui é um aldeído, ó, C-OH. Olha o equilíbrio aqui, pessoal. Esse é o símbolo de equilíbrio. Ó. As duas setinhas aqui, ó. Tá, ó, as duas setinhas. E o que é o enol? É a hidroxila ligada a carbono com duplo. O que aconteceu aqui, ó? No equilíbrio, pessoal, esse hidrogênio, ó, ele migrou aqui para o oxigênio. Quando isso aconteceu, a dupla vem para a cadeia, porque o oxigênio só faz duas ligações. Então, pessoal, como é que você sabe que esse hidrogênio veio para o oxigênio? Está aqui ele, ó. Olha ele bem aqui. Certo? E a dupla veio para a cadeia. Quando essa mudança ocorre, pessoal, acontece o enol, que é a hidroxila ligada a carbono com dupla. Hidroxila ligada a carbono com dupla. Por isso que é um aldeído ó, se transformando em um enol. E enol se transformando em equilíbrio, em aldeído, porque eles estão em equilíbrio. Então a gente chama de equilíbrio aldoenólico. Aldoenólico, certo? Então a palavra-chave para tautomeria é a palavra equilíbrio. Se a questão é de isomeria e apareceu equilíbrio, é uma tautomeria. Nesse primeiro caso aí você tem um equilíbrio aldoenólico, aldenólico. Aldeído se transformando em enol, enol se transformando em aldeído. Não é verdade? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, pessoal, voltamos aí, né? Então aqui é o primeiro caso de tautomeria, que é o chamado equilíbrio aldoenólico. Nós vamos ver agora então outro equilíbrio importante, né? Aqui é aldeído, só lembrando, ó, que aldeído se transformando em enol. Só para lembrar o que é enol, é quando a hidroxila está ligada a um carbono com dupla ligação. Outro caso aqui, ó. Agora é um exemplo de tautomeria, tá? Envolvendo cetona e enol agora. Cetona e enol.
Olha mais uma vez aqui as duas setas aqui indicando o equilíbrio, ó, tá? E nesse caso aqui você tem uma cetona, onde esse hidrogênio ele se juntou com o oxigênio. Ó. Quando isso aconteceu, essa ligação dupla foi para a cadeia, ó, porque o oxigênio só faz duas ligações. Quando ocorre essa mudança, essa migração do átomo de hidrogênio, acontece a formação do enol. Está aqui o hidrogênio. Ó. Tá? Toda vez que você tiver hidroxila em carbono com dupla, é um caso de enol. Aí pode ocorrer o contrário. O hidrogênio voltar para a sua posição, eu vou até colocar aqui, ó. Esse hidrogênio volta para cá e a dupla retorna para o seu lugar. Aí volta a ser uma cetona. Então, por isso que é chamado de equilíbrio cetoenólico. O que é cetoenólico, meu povo? É cetona, ó. Cetona se transformando em enol através do equilíbrio. Por isso que eles são chamados de tautômeros, porque sofrem tautomeria. Portanto, aí você tem um equilíbrio cetenólico, certo? Tudo bem? E assim encerra a parte de teoria, né? Vamos fazer exercício, mas vamos colocar aí 2 minutinhos para que você possa fazer as anotações. Ok, pessoal, voltamos aí, né? Voltamos para mostrar justamente aí o caso de tautomeria envolvendo uma cetona e um enol, certo? Cetona e enol é um caso clássico aí de tautomeria, tá bom? Mas a palavra-chave é equilíbrio. Para isso, vamos colocar um exemplo aqui, um exemplo para a gente responder aqui, um exercício de classe mesmo, tá? Como a gente fez nas outras. Tá aí, vamos ler a questão. Olha só. Diz assim, ó, a seguir, temos um equilíbrio cetenólico, isto é, equilíbrio entre uma cetona e um enol, em meio aquoso. Observe que o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila, que é o C+O. Isso resulta em produzir uma substância que pertence a outra função orgânica, mas a fórmula molecular continua a mesma, por isso que são isômeros, né? Portanto, esses compostos são isômeros, mas qual é o tipo de isomeria que está acontecendo entre esse cetona, entre a propanona e o propenol? Qual vai ser a resposta aí, pessoal? Por tudo que nós falamos aí, tá? Nós já falamos a palavra-chave para esse caso aí. Qual tipo de isomeria está ocorrendo
nessa questão. Tá? Vamos colocar 2 minutinhos para você tentar fazer. 2 minutos. Ok, pessoal. Então vamos analisar os pontos principais da questão. Vou grifar aqui os principais pontos da questão. Ele fala em equilíbrio. Equilíbrio ceto-enólico. Então, o que é um equilíbrio ceto-enólico? É uma cetona se transformando em um enol. De novo, ele fala aqui em equilíbrio, novamente em equilíbrio. Tá? Entre uma cetona e um enol. Está aqui, ó, cetona e enol. Aqui ele já disse tudo, pessoal. Ocorreu uma migração de hidrogênio ó, no equilíbrio. Então, aconteceu isso. Ó. Esse hidrogênio, observe, ó, no equilíbrio ele migrou para cá, ó, se juntou com o oxigênio. Está bem aqui ele. Ó. E a dupla veio para cá. E olha só o símbolozinho do equilíbrio aqui. Ó. Então tem várias maneiras de você captar a resolução dessa questão. Falou em equilíbrio, né? Falou que ainda disse que o equilíbrio é ceto-enólico. E eu mostrei esse equilíbrio. Nós só temos 2 tipos de equilíbrio, aldoenólico e ceto-enólico. Tá? Aldoenólico e ceto, esse aí é o ceto-enólico, não é verdade? Então, equilíbrio. Tanto faz ser, mas é uma questão de isomeria plana. Portanto, pessoal, essa resposta aqui só pode ser chamada de tautomeria, tautomeria ou isomeria dinâmica. A resolução da questão é a letra D. Eu falei para vocês, na hora que você lê uma questão de isomeria plana, que aparecer a palavra tautomeria, aliás, aparecer a palavra equilíbrio químico em isomeria plana, meus amigos, só pode ser a tautomeria, também chamada de isomeria dinâmica. Eu falei para vocês que os sinônimos são importantes, né? A metameria é chamada de compensação, ó, e a tautomeria é chamada de isomeria dinâmica, tá? Que são os 2 equilíbrios, aldoenólico e cetenólico. Pois muito bem, meu povo, nós estamos chegando ao final da parte teórica e nós vamos fazer umas questões, tá? Umas questões com vocês aí e espero você, tudo do que nós falamos na teoria nós vamos retratar na resolução das questões. Vai ter um exercício de classe e vamos colocar umas questões para casa também para vocês. Tudo bem? Vamos fazer então resolução de questões, beleza?